Oi, pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo tempo. Vamos continuar fazendo, né, essa breve revisão do nosso módulo 13, né, do livro de História, que fala sobre imperialismo, né? Bom, como nós já vimos aqui no nosso primeiro tempo, que esse imperialismo, tá? Ele vai dar o pontapé inicial, né, para que muitas potências europeias, né, comecem a explorar, né, novos locais em busca de matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor, enfim. Então, nós paramos, né, na parte desse slide aqui, que eu estava mostrando para vocês exatamente essa parte que fala sobre o imperialismo africano, né, imperialismo na África, perdão, necessariamente dizendo, onde nós vimos, né, que houve uma partilha, né, aonde pegaram um continente e partilharam entre eles, não levando em consideração as culturas existentes, povos, né, as religiões, enfim, né. O europeu, ele não levou em consideração nada disso quando ele veio dominar, né, levar, né, impor toda a sua como eu posso dizer, toda a sua superioridade, assim dizendo, sobre esses povos, do quais eles, né, os taxavam como seres inferiores, ok? Como raça, né? Como assim como nós lemos aqui em alguns textos, né, de Mark Ferro, né, onde fala que os brancos eram superiores, era uma raça superior e os demais eram uma raça inferior. Que absurdo, gente. Mas enfim. Vamos prosseguir aqui, tá? E a gente vai ver, né, que, como está dizendo aí, que o continente africano vai ser aquele que mais vai sofrer, né, com esse neocolonialismo, né, devido à violência, né, que os europeus vão fazer para que os povos ali se submetam-se às suas vontades, né, e essa partilha, né, desse continente que não vai levar em consideração, né, as diferenças culturas, diferenças linguísticas, diferenças, né, etnias, não vai levar isso em consideração, tá? E a gente vê que desde o século XV a África ela já vinha sendo explorada, né, onde ela fornecia riquezas, fornecia mão de obra, né, escravos, né? E aí a presença, né, desses estrangeiros acabava se restringindo mesmo ao litoral, né? E aí a gente vai ver, né, o marco da história dessa corrida expansionista vai ser quando, né, lá no século, né, 19, quando, né, a França vai dominar o quê? A Argélia, tá? E aí a gente vai ver que 50 anos depois, praticamente 10% da África já estava ocupada pelos europeus, tá? E mais alguns anos depois, de 1990, os europeus já tinham se apoderado, é essa mesma palavra, né, de cerca de 90% do território africano. A gente vê aqui mesmo, né, que em 1876, né, o rei Leopoldo lá da Bélgica, né, ele vai dar um outro impulso a essa dominação, quando ele vai iniciar uma exploração e a conquista o quê? Do Congo, que era um grande império africano, né? Ele vai fazer isso através da reunião de capitais, né, particulares, né? E aí a gente vai ver a Conferência de Berlim, que vai ser realizado na Alemanha, onde a gente vai ver 14 grandes potências, né, potências europeias, Grã-Bretanha, França, Portugal, Alemanha, Bélgica, outros aí, além dos Estados Unidos, que vão se reunir para partilhar, né, repartir entre eles, né, o continente africano e assim começar a dar início a essa exploração comercial, né? E aí, como está escrito, né, decidiram que uma nação só poderia se apoderar de um território se comunicasse sua ocupação às demais nações. Gente, preste atenção que isso aí que vai ser um dos pontapés iniciais para o início da Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, eu já dominei essa terra. Para eu me apoderar de mais um pedaço de terra, eu tinha que comunicar às outras nações que fizeram parte da Conferência de Berlim, né?
E eu tinha que enviar, né, para essa área também uma autoridade capaz de se fazer respeitar, né, pelo direito adquirido. E aí eles combinaram também de permitir uma livre navegação e um livre comércio em algumas bacias do rio, principalmente o rio Níger e o rio Congo. E a gente vê aqui, né, que através dessa partilha, né, é que vão surgir até mesmo alguns países, né, lá no continente africano. Então, olha, ó, África Equatorial Francesa, olha, aí, domínio da França, né? Congo belga, como é que pode, né, gente, né? União Sul-Africana, e a gente vai ver, né, essa dominação, né, é mais ou menos o que hoje nós temos alguns países africanos, mais ou menos devido a essa corrida imperialista que vai formar, né, esses países, tá? Olha lá, Saara espanhol, nossa senhora, enfim. E aqui eu trouxe um pequeno texto que fala para vocês um pouquinho sobre os franceses na Argélia, né? Que por volta de 1830 eles vão se instalar na Argélia, né? Eles vão criar um protetorado. O que é um protetorado, gente? Vai ser um território com um governo próprio, mas ele é controlado pela França numa política externa, numa política de segurança, né? E aí, posteriormente, eles vão acabar assumindo o governo e vai obrigar a população local a trabalhar para eles, né? Nas lavouras, enfim, né? Que eram produtos destinados para exportação. Muitos missionários, né, muitos educadores acabam indo para a África, né, a fim de querer transmitir a cultura, né, a cultura europeia, a cultura ocidental a essas pessoas, né, se pré-julgando como raças superiores e essas pessoas como raças inferiores, né. E aí, no entanto, né, ao aprender a ler e escrever, os nativos acabavam percebendo melhor as diferenças entre os seus interesses e os interesses dos seus colonizadores, e aí eles acabavam reagindo, acabavam se opondo a essa dominação. E aí, por isso, sob forte pressão francesa, né, vai existir o Congresso Argelino que vai aprovar o seguinte documento. Está escrito aí, ó. O Congresso, considerando que a instrução dos nativos faz a Argélia correr um verdadeiro perigo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista agrupamento francês, emite o voto de que a instrução primária dos indígenas seja suprimida. Então, eles acabam com a questão de escolas, né? E aí, porque a questão era deixar eles burros, sem saber ler e escrever, para ficarem o quê? Seres ignorantes, né, para não debaterem. É mais ou menos a história que a gente já conhece. A história a gente já conhece, né, gente? Então, quanto mais ignorantes as pessoas ficam, né, mais elas, né, deixam, não se metem, se intrometem nas lideranças, né, nas lideranças de governo. E aí, como foi a questão dos belgas lá no Congo, né? Como é que a Bélgica, né, dominou o Congo, né? Bom, primeiramente vai usar força e também a diplomacia, né? Quando o rei Leopoldo II da Bélgica, ele vai se apossar do Congo, né, que era um território de dezenas, muito maior, tá, do que a Bélgica. E ele vai chamar esse território, deixa eu fechar isso aqui, gente. Calma aí que tá entrando aqui. Ele vai chamar esse território de Estado Livre do Congo, tá? E vai conseguir que ele acabe sendo reconhecido como seu território particular, e ali ele vai explorar a mão de obra africana, ele dali vai extrair fortunas incalculáveis, o que? Marfim, borracha, né? E aí, né, como eu trouxe para vocês, né, essa dominação do Congo, né, vai ser um dos episódios mais cruéis da história, onde vai envolver cerca de mais ou menos 10 milhões de africanos, né? E aí tem dizendo ali, ó, enquanto as mulheres e crianças e velhas ficavam em casa acorrentados e mantidos como reféns, os homens deviam ir para a floresta coletar borracha e marfim. Os que falhavam na entrega das cotas eram mortos ou tinham os dedos, mãos, pés ou nariz decepados. As crianças eram mortas, acoronhadas. Então, para vocês verem, né, a questão de mutilação era um castigo frequente que isso acontecia mesmo para aqueles que não cumprissem, né, com todas as metas, né, impostas, né, pelos belgas.
E aí Leopoldo II, né, vai se apresentar, né, se apresentava, né, à opinião pública europeia como sendo um responsável por uma missão humanitária no Congo, né, aonde ali ele cometeu vários genocídios, né, marcados na história, né, e para evitar desperdício de munição, ele acabava obrigando seus militares a apresentar uma mão direita decepada para cada cartucho disparado. Para vocês verem, gente, que coisa absurda, né? Em 1903, né, o missionário Batista Scrivener, ele divulgou os horrores, né, que ele mesmo havia presenciado, né, as atrocidades, né, que acabou se tornando pública, e o governo belga acabou assumindo o controle do Congo. Os britânicos, né, os ingleses na África, como que se deu isso daí? Bom, como nós vimos, né, eles vão ser um dos países que vão liderar a corrida, né, pela África, né, que eles vão se aproveitar do endividamento do governo egípcio, né, lá na construção do canal de Suez, onde eles vão estabelecer um protetorado. Gente, o canal de Suez é um canal que acontece? Deixa mais ou menos você ver aqui. Aqui está o continente africano, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse, né, pelo mar, pela navegação, né, por exemplo, eu estava aqui nas Índias, né? Se eu quisesse vir aqui para o Mar Mediterrâneo, eu tinha que dar essa volta no continente africano e entrar aqui no Mar Mediterrâneo. Então, o canal de Suez é um canal igual ao canal do Panamá, tá? O canal de Suez ele liga, tá, o mar, né? Uma entradinha aqui que entra, vem pelo rio e sai no Mar Mediterrâneo, igual o canal de Panamá, né? Aqui tá a América, né? Se eu tô aqui no Brasil, né, e quiser ir para o outro lado, eu tenho que dar aquela volta lá embaixo até vir para cá. Ou então eu atravesso pelo canal do Panamá que tem, né, lá no Panamá. Bom, prosseguindo aqui, né? E aí, lá no Sudão, eles vão usar de muita violência, né? Os sudaneses eram muçulmanos, né? E eles vão traçar, né, uma guerra santa, né? Que apesar de muitas derrotas, vão vencer graças à superioridade bélica, né? Por causa de armas, né? E além do Egito e do Sudão, né, eles também, né, o Reino Unido vai se apossar o quê? De Uganda, né, da África Oriental, que é a Quênia, né, da Rodésia, que é Zimbábue, né, e assim chamada em homenagem ao explorador. E a gente vê aqui também a dominação imperialista também, gente, na Ásia, né? Como nós vimos, isso não aconteceu somente na África, no continente africano, não. Isso também vai acontecer em alguns pontos também da Ásia. Olha, gente, verde era da Grã-Bretanha, olha quanta coisa, né, os ingleses dominaram, né? Na Índia nós já estudamos, acho que foi com vocês, acho que foi com outra turma, que nós vimos a questão da resistência, né, dos, dos indianos, né, a questão de Mahatma Gandhi, que vai tentar desobedecer através, né, sem ser de luta armada, enfim. A Austrália também, que já pertenceu à Grã-Bretanha. Bom, como nós vamos ver aí, né, a Ásia, ela sempre esteve assim, muito isolada, né, dos europeus durante muito tempo, né, e o contato que os europeus tinham era somente em alguns pontos onde eles estabeleciam comércio, né. Já no século XIX isso vai mudar, né, porque as potências que estão se industrializando vão passar a disputar entre si zonas de influência lá no continente asiático, como nós vamos ver aqui na Índia, né, nos ingleses, né, que vão aportar no litoral da Índia pela primeira vez lá no século XVII, né, e nessa época eles compravam o quê? Compravam tecidos finos, né, e revendiam na Europa, obtendo grandes lucros. E aí, mais ou menos por volta de 1750, eles vão se apossar da Índia e vão aumentar os impostos sobre os tecidos indianos. E com isso vai aumentar o seu preço e ao mesmo tempo vão passar a vender tecidos ingleses, né, para os indianos, né? E aí a gente vai ver que a consequência disso vai ser muitas tecelagens na Índia que vão falir, né? E grandes exportadores de tecido vão passar a importar tecidos o quê? Ingleses, tá? E vão passar a produzir grandes quantidades de algodão. Calma aí, gente. Desculpa.
né, grande quantidade de algodão para as fábricas inglesas e vão deixar de produzir muitos alimentos para o quê? Para suprir a necessidade do algodão. Então a gente vai ver muitos indianos passando fome, né, devido a esse olho grande, né, inglês, de querer só ter produção de algodão, deixando quase de produzir alimento. Então também foi uma dominação bem de abuso, bem abusiva. E aí nós vamos ver que esse abuso da autoridade inglesa, né, a população cada vez mais pobre, crises de fome, vai fazer com que a população se revolte, e essa revolta vai se chamar Revolta dos Cipaios, né, que era nome dos soldados hindus, né, e os ingleses vão usar o quê? Metralhadoras, canhões, e vão acabar, né, derrotando todos eles, né, e se aproveitando disso, né, o governo da Índia, por meio de um vice-rei de alguns anos depois, a Rainha Vitória vai ser proclamada imperatriz da Índia. Bom, como a gente pode ver aí, né, esses lucros que foram obtidos na Índia vão permitir aos ingleses a construção de um amplo sistema ferroviário e também de comunicação no país, onde eles vão enviar milhões de libras para a Inglaterra. Eles vão usar parte desse dinheiro para conquistar, né, mais territórios, né, principalmente Birmânia, Nova Zelândia, Austrália e também uma parte da China, onde eles vão cada vez mais ampliar o seu império. E como que foi os ingleses na China? Gente, olha aí, ó. Desculpa, gente, a alergia ataca. Bom, o Império Chinês, galera, ele era praticamente autossuficiente. Deixa eu ver se isso aqui sai daqui, peraí. Ele não se interessava pelos produtos do Ocidente, né? Os comerciantes europeus eles tinham grande interesse na seda, né? Também no chá, na porcelana, que eram produtos chineses que eram vendidos a preços exorbitantes lá na Europa, né? Então, o comércio com os chineses era algo muito favorável, né? Por causa dos produtos. E aí, né, para inverter a situação, né, mais ou menos por volta de 1820, esses britânicos vão, né, introduzir na China o ópio, né? O que é o ópio, gente? É uma espécie de droga, tá, gente? É uma erva que causa alucinações, como hoje fosse a maconha, né? Eles vão introduzir o ópio na China, né, para começar a vender e ganhar muito lucro, porque o ópio ele gera o quê? Uma dependência, né? Como está dizendo aí, essa droga ela vai provocar uma dependência física, né? E ela era trazida lá das plantações inglesas para as Índias, né? Que mesmo sendo proibido na China, né? Esses traficantes ingleses vendiam ela cada vez maior, em maiores quantidades, né? E como está dizendo aí que essa droga afetava a saúde, né? E aí muitas pessoas, né, como até hoje em dia, acabavam perdendo tudo que tinham para poder conseguir comprar essa droga aí, tá? A gente vê aí o Linchexus, né, que era o braço direito do imperador, ele vai escrever até uma carta à rainha Vitória, né, implorando para que ela não permitisse um comércio tão prejudicial às pessoas, né? Só que a rainha acaba não respondendo, né? E os chineses resolvem agir, né? Eles acabam confiscando, né? E lançando ao mar cerca de 1.400 toneladas de ópio, né? Que foram trazidas pelos, né, navios ingleses, né? E aí vai gerar a guerra do ópio, gente, né? Por quê? Deixa eu fechar isso aqui, que tá entrando no e-mail aqui, né? A resposta desses ingleses vai ser uma guerra, porque eles vão alegar que eles tiveram um prejuízo muito grande. E com isso, né, o governo da Rainha Vitória vai mandar bombardear várias cidades, o quê? Chinesas, né? E aí vai se chamar o que nós vamos ver como a Guerra do Ópio, que vai terminar nada mais, nada menos que a vitória dos ingleses. E aí, em 1842, a gente vê a China fazendo o Tratado de Nanquim, né? O que esse Tratado de Nanquim estabelecia? Estabelecia a abertura de 5 portos chineses, né, para os mercadores ingleses, para que eles pudessem fazer um livre comércio, né? Colocou também o tratado, né, um pagamento de uma indenização, né, aos ingleses pela perda desse ópio, tá? Deu a cidade de Hong Kong
para dominação dos ingleses, né, o controle dos ingleses, né, e também deu o direito a eles de serem julgados pelas suas próprias leis caso eles cometessem algum crime dentro do território chinês. Então, esse tratado de Nanquim, na verdade, na China, foi uma compensação dos ingleses, né, pela perda desse ópio, né? E aqui, como nós estamos vendo que pouco tempo depois, outras expedições militares vão levar à abertura dos portos e a China vai acabar sendo dividida em áreas de influência entre a Inglaterra, a Rússia, a Alemanha, a França, Japão e também na Itália. Em reação a invasões, né, a gente vai ver uma sociedade secreta que vai começar a fazer atentados, né, em ferrovias, matar missionários, matar diplomatas. E aí, através dessa série de assassinatos, de violência, vai se originar o quê? A Guerra dos Boxers, né? Que vai acabar sendo reprimida pelas tropas ocidentais. E em 1900, o Império Britânico já era o maior do mundo. E o Japão, galera? Uma grande potência, uma nova potência capitalista, né? Que nós vamos ver que desde do início lá do século XIX, muitas nações ocidentais tentavam abrir os portos do Japão ao comércio, mas não tinham muito sucesso, tá? A gente vai ver em 1853, né, com os canhões apontados para a Baía de Tóquio, o oficial dos Estados Unidos vai entregar uma carta ao presidente do seu país, né, que era chefe do governo do Japão. E assim, por meio de uma coação, ele vai conseguir que o Japão abra 2 portos, né, aos norte-americanos, né? Seguindo o exemplo, né, veio depois a Rússia, a Holanda e a Grã-Bretanha também, que vão conseguir a abertura dos portos japoneses para essas potências. E aí, com o aumento, né, dessas relações com esses ocidentais, parte das lideranças japonesas vão passar a defender uma incorporação dos avanços tecnológicos da Europa. Outra parte, porém, vai ver isso como uma submissão dos japoneses ao domínio estrangeiro. Isso, gente, vai acabar culminando numa guerra civil que vai ser vencida pelos favoráveis à modernização, onde a gente vai ver um jovem imperador, né, o Matsuhito, que saiu fortalecido e vai, a partir daí, anunciar uma nova política de modernização no Japão, aonde, né, vocês já viram isso, que vai ser conhecido como episódio, né, da Era Meiji, né, que para os japoneses significa, né, uma modernização, né, e essa modernização significava o quê? Se industrializar, absorver tecnologia ocidental, sem abrir mão da sua cultura tradicional. E aí os japoneses vão sair fortalecidos, né? E também vão passar a adotar uma política de expansão, uma política militarista também, né? E aí alguns japoneses, né, vão ser enviados à Europa, aos Estados Unidos para estudar, né, principalmente ciência, tecnologia, e assim vai ser possível iniciar esse processo de industrialização, né, essa modernização do país, né? E vai acabar levando o Japão a participar dessa corrida imperialista e obter influência sobre parte o quê? Da Coreia e da Manchúria, tá? O Japão também vai travar uma guerra imperialista contra a China, onde vão sair vitoriosos e vão obrigar a China a pagar uma enorme indenização e entregar a ilha de Formosa, que é em Taiwan. Aí a gente vê aqui, né? Europa, Estados Unidos, Japão, países industrializados ou em vias de industrialização, né? Aí a dominação na América Latina, a dominação na Ásia, né? A dominação também na África. E o imperialismo norte-americano, como que vai se dar, né? A gente vai ver os Estados Unidos se colocando como defensor dos interesses americanos, né? A gente vai ver lá o Congresso de Viena, né, que é onde vai ver o presidente Monroe, que vai afirmar que os Estados Unidos não iria admitir uma interferência estrangeira em assuntos internos da América. E aí ele vai estabelecer a doutrina Monroe, né, que vai ser sintetizada como América para os americanos. E aí, logo depois da Guerra do México, os Estados Unidos vai anexar um vasto território que antes era pertencente aos mexicanos, tá? E aí a gente vai ver também, né,
os Estados Unidos vai passar a incursionar na região do Caribe, onde vai acabar dominando, né, essas ilhas completamente do Caribe e vai defender os seus interesses econômicos e políticos fazendo algumas intervenções. Por exemplo, Porto Rico vai se tornar um território americano, né? Ele vai participar da independência de Cuba, aonde ele vai conquistar através de uma emenda, né, na Constituição o direito de intervir naquele país, né, defender o seu patrimônio, enfim. E a gente vai ver essa política intervencionista se intensificando no próximo governo, né, do outro presidente que é Roosevelt, né, que vai ser chamado do Big Stick, né, que a dominação vai se fazer através de uma fala macia, né, ou de um grande porrete, né? E para eles, né, a América seria dos americanos do norte. Ok, aqui ó, Big Stick, que é o grande porrete, né? Foi uma frase de efeito usada para descrever o estilo de diplomacia empregada pelo presidente estadunidense. Theodore Roosevelt, como corolário da doutrina Monroe, a qual especificava que os Estados Unidos da América deveriam assumir um papel de polícia internacional no hemisfério ocidental. Consequências desse imperialismo, tá? Divisão internacional do trabalho, países mais pobres, né, como o mercado consumidor, choque de imperialismo entre as grandes potências que vão culminar na Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, ok? Que a gente vê. Não vou entrar na Primeira Guerra Mundial hoje com vocês, não, tá, pessoal? Bom, vamos ver alguns exercícios, né, para a gente poder ver. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Calma aí. Ok, aqui o livro de vocês. Só vou ver algumas questões, como eu sempre faço, eu não olho, eu não faço todas, tá? A gente vê algumas mais relevantes para poder estar debatendo. Aí o fardo do homem branco, olha, levando os povos inferiores, né, à civilização. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Nossa, é muito texto. Vamos ver aqui. Aqui, olha, essa número 2, ele fala assim, olha, é difícil acreditar na guerra terrível, mais silenciosa que os seres orgânicos travam em meio aos bosques serenos e campos risonhos. Na segunda metade do século XIX, a doutrina sobre a seleção natural das espécies, elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin, foi transferida para as relações humanas numa situação histórica marcada, galera, pela noção de domínio, a supremacia do homem branco, aquela questão de uma hierarquia racial, tá? Então aqui no número 2 seria B de bola. Aqui fala um pouquinho do fardo do homem branco, tá, gente? Aqui tem um pequeno verso que fala assim, olha, assumi o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio para que sejam servidores dos seus cativos. Esses versos relacionados à ação dos ingleses no Oriente traduzem letra B, uma convicção, uma missão civilizatória dos europeus que incluiu uma ação voltada para modificar os costumes e religiões dos povos do Oriente. Vamos ver aqui, ó, número 5. A ideia que mais me acode ao espírito é a solução do problema social, a saber, nós, os colonizadores, devemos, para salvar os 40 milhões de habitantes do Reino Unido de uma mortífera guerra civil, conquistar novas terras a fim de aí instalarmos o excedente da nossa população, de aí encontrarmos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e das nossas minas. Esse texto expõe, letra B, o problema da crise socioeconômica, social e econômica do Reino Unido e a opção para uma política imperialista e neocolonial. B de bola.
Aqui, número 6. A Conferência de Berlim e a subsequente partilha da África pelas potências europeias tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal para o colonialismo bastante agressivo, que foi chamado de novo imperialismo. Uma das principais características desse novo imperialismo, gente, aqui, ó, letra C, foi a exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de administração excludentes e violentas. Letra C. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, número 8 da PUC, né? Ao longo do século XIX, tá dando para vocês verem, tá, né? Ao longo do século XIX, diversos países praticaram uma política de expansionismo imperialista que interferiu na trajetória histórica de sociedades em todos os continentes. Sobre esse processo, assinale a única alternativa correta. Aí a gente tem a questão, a letra A, o expansionismo, que nesse momento estava associado ao desenvolvimento da industrialização e à expansão do capital financeiro, que significava ampliar o mercado consumidor, garantir o controle sobre áreas, né, fornecedoras de matérias-primas estratégicas e encontrar o quê? Novas áreas de investimento. Letra A. E vamos ver aqui desse mapa aqui. Aqui, ó. Entre os piores do mundo, 11 países africanos estão no ranking dos 20 estados falidos. O caos e a violência do Zimbábue podem ser examinados como uma metáfora dos flagelos que fazem da África o continente com a maior concentração de países miseráveis. Podemos considerar que o neocolonialismo do século XIX sujeitou os países da África a essa miséria, justificado no princípio pelo quê, gente? Aqui, ó. Pelo darwinismo social, que foi utilizado para fortalecer as ideias do imperialismo, do racismo, do nacionalismo e do militarismo. Letra A. Desenvolvendo habilidades. Número 1, Enem, tem um pequeno texto e ele fala assim, ó, a análise das trocas comerciais citadas permite interpretar as relações de poder que foram estabelecidas. A partir desse pressuposto, o processo sócio-histórico identificado no texto é a questão do imperialismo, né, que o ponto principal ocorreu na segunda metade do século XIX. Quando a gente vê aqui, ó, as falas aqui, ó, venda do ópio, conquista dos ingleses, né? Mercados nativos, isso tem a ver com o imperialismo. Outra aqui é do Enem, ó. A busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. A atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de grande colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo quê? Aqui em cima, ó. Pelo domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. Letra D de dado. Tem uma outra do Enem aqui. Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral. E elas não. Elas são inferiores, nós superiores e assim por diante. O texto produz argumentos utilizados pelas potências europeias para dominar as regiões da África e da Ásia a partir de 1870. Tais argumentos justificam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma missão civilizatória.
Isso aqui, gente, é uma coletânea de livros que vem falando das aventuras de Tintim, né? Tintim na África, Tintim em vários lugares, né? Então, aqui, ó, Tintim na África, as aventuras de Tintim. Aí a gente vê aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para a gente tentar ler o que está escrito aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Deixa eu subir um pouquinho mais, calma aí. Dando para vocês verem. Ó, café, né? Primeiramente, a gente vê aqui, ó, um cidadão aqui cultuando a imagem de Tintim, né? Ó, venerando como se fosse um deus, né? Porque Tintim era o homem branco, Tintim o cachorro, né? Aí aqui, café, né? Isso aqui já é uma cultura europeia, né? Porque as tribos não teriam lugar só para o café. Aí tá dizendo assim, ó, ah, se todos os brancos fossem como o Tintim. Aí aqui, ó, tirando foto. Encontrei a máquina do Tintim. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação, o senhor falou. Olha a senhora aí com roupas europeias, chapéus, né? Se você não estudar bastante, jamais será como o Tintim. Quer dizer, usando o Tintim, né, como referência, né? A questão, né, de como se fosse a cultura, né, europeia fosse a melhor. E o cachorrinho falando, o tal do Milu, que espetáculo, hein? E a cachorrinha aqui, ó, pensando no Milu, né? Que é o cachorrinho do Tintim. E o senhorzinho, o ancião, falando para as crianças mais jovens: aposto que nunca mais encontrarei uma pessoa como o Tintim. É. Deixa eu diminuir aqui. A gente ir para a questão. Aí vem assim, olha. Na década de 1930, foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos que o personagem Tintim, um jovem repórter belga, faz uma expedição ao Congo, colônia do seu país na época. Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, nota-se que Tintim simbolizava as práticas de colonização europeia na África, associadas à política de quê? De uma ação civilizadora, né? Parece que Tintim tem uma herança cultural muito grande aí na aldeia aí desses congoleses. Prosseguindo aqui, deixa eu ver o livro aqui de vocês como é que tá aqui. Peraí, deixa eu trazer para cá. Beleza, vamos prosseguir aqui. Cadê? Vamos ver esse mapa aqui, ó. O imperialismo, número 9. O imperialismo colonial europeu no final do século XIX e início do século XX mudou a geopolítica do continente africano, fragmentando-o em fronteiras representadas pelo aparecimento de novos espaços linguísticos e de novas dinâmicas espaciais e econômicas. A gente vê aquele mapa, né, de dominação sem levar em consideração, né, as questões culturais, étnicas e linguísticas. Analisando o mapa, pode-se afirmar que, ó, letra E, o imperialismo apoiou-se também nas rivalidades nacionalistas britânicas, francesas e alemã que originaram novos espaços linguísticos na África. D de dado. Vamos ver agora aqui uma meio que discursiva. Aqui, ó, legal essa daqui, ó. Aqui, ó, número 2. Escrevendo nas últimas décadas do século XIX, Lenin, o futuro líder da Revolução Socialista na Rússia, observou que a principal característica desse período era a divisão final da terra, no sentido de que a política colonial dos países capitalistas tinham completado a tomada das terras não ocupadas em nosso planeta. Pela primeira vez, segundo ele, o mundo estava dividido, de forma que no futuro só seriam possíveis redivisões, isto é, a transferência de um dono para outro, e não de um território sem dono para um dono. Lenin sabia o que estava dizendo, hein? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó. A fala de Lenin remete ao processo da corrida imperialista que se acelerou a partir da segunda metade do século XIX. A respeito desse processo histórico, letra A, aponte duas razões, né, que expliquem as políticas colonialistas das potências capitalistas. Gente, já falei, tá? Eles estavam em busca de matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, né, excedentes de capitais,
né, excedente para poder botar, né, excedente demográfico. Então, tudo isso aí tem a ver com o especialismo, olha, com o imperialismo. Subindo aqui. Cite 2 conflitos resultantes da expansão imperialista do século XIX. Tem a revolta dos cipaios, guerra do ópio, revolta dos boxers, né? Uma que aconteceu na China, a outra vai acontecer, né, na Índia. Ok? Aqui, ó. Aqui, ó. Número 3. A Ásia, que tinha sido berço das grandes civilizações, a cujo gênio a humanidade deve seus primeiros progressos fundamentais, como a domesticação dos animais, a agricultura, a criação de animais, a cerâmica, a metalurgia, o papel, o pólvora, etc., bem como as instituições de vida social, cidades, estados organizados, moeda, escrita, perdeu ao longo de 2 séculos de dominação europeia 5 milênios de autonomia e liderança. Esse texto ele faz referência às perdas da Ásia em 2 séculos de dominação europeia. Identifique uma dessas perdas, tá? A gente pode ver aí que o mercado da China foi partilhado após a derrota da Guerra do Ópio, tá? Explique-a, né? Que no final do conflito, a China ela foi obrigada a consentir a entrada do capital estrangeiro na sua economia e ainda cedeu uma principal cidade, Hong Kong, para os ingleses. Ok, galera? Vamos ver essa charge aqui, ó. Analise a charge a seguir. Bom, nossa guarda imperial, Lord B, que era o Benjamin, diz: você os tem ajudado continuamente, madame. A Índia, soldado indiano, diz: e agora eu venho para ajudar você. A Grã-Bretanha não sabe exatamente como a Índia fará isso. Bom, a charge apresentada ironiza o envio das tropas indianas pelo governo britânico para garantir a posse da ilha de Malta. Ela expressa um conceito que permeia a política externa inglesa no período vitoriano, considerando-se o exposto. Identifique o conceito que sintetiza a ação política britânica no período. Gente, essa política é uma política o quê? Imperialista, de dominação. Ou você pode falar imperialista ou neocolonialismo, tá? Política de dominação. Explique de que forma a charge faz referência ao tratado reservado às populações coloniais, tá? Como está dizendo aqui, tá? Que as populações acabaram sendo incorporadas a uma burocracia imperial, né? Com cargos o quê? Subalternos, tá? Vistas o quê? Como inferiores. Ok? Aqui, ó. O que foi o imperialismo? Gente, olha, eu vou até sublinhar. Ó, processo, cadê aqui que não tá indo aqui? Processo de dominação territorial, política e econômica das potências capitalistas em áreas da África e da Ásia nos séculos XIX e XX. Isso é o primordial. Deixa eu sublinhar aqui. Como é que vai? Porque ela fica amarelinha aqui. Ficou. Ok? Só aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, isso foi o imperialismo. Prosseguindo. Deixa eu ver. Finalizamos aqui. Bom, pessoal, então nossa aula chega ao fim. Semana que vem a gente vai entrar aqui, ó, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? E é isso. Bom, espero que a aula hoje tenha sido bem proveitosa, tá? Apenas uma revisão e ainda hoje eu espero, né, que vocês, alguns alunos, enviem para mim o que foi solicitado na última aula. Não tem dever de casa hoje, yes, né? Aproveitem aí, né? Foque nos estudos, tá? Uma boa semana para todos vocês e até semana que vem.